O desaparecimento do universo, capítulo 8, iluminação. A iluminação é apenas um reconhecimento e não uma mudança em absoluto. Pelo resto de 1994 e nos primeiros meses de 1995, pratiquei o perdão em cada oportunidade que tive, e não houve falta de oportunidades todos os dias. Também fui lembrado por memórias recentes de coisas que deveria ter perdoado, mas não perdoei. Assim, perdoei essas coisas também. Quando as memórias do meu passado distante vieram à tona, tive que perdoar essas imagens mentais da mesma forma. Por último, mas não menos importante, havia minhas preocupações sobre o futuro. Entretanto, o curso me ensinou que todas aquelas preocupações eram apenas coelhos ilusórios da cartola mágica do ego. Fossem lembranças recentes ou distantes, podia ver que meu ego tinha uma lista infindável de memórias ruins, entre as quais eu podia escolher para me proteger contra a possibilidade da felicidade atual. Quer eu me lamentasse pelas minhas próprias ações ou me ressentisse pelas dos outros, as memórias amargas sempre podiam aparecer quando menos esperava. O ego não queria mesmo que eu ficasse feliz, e agora era minha vocação trazer minhas ilusões à verdade. O Espírito Santo era a verdade e ele estava mais do que preparado para dispensar os casos que eu tinha preparado contra mim mesmo ou contra qualquer um dos meus irmãos e irmãs. Sabia, pela minha busca espiritual anterior de muitos anos, que a disciplina estava fazendo o que não vem naturalmente. Éons de reações habituais e padrões de pensamento não são modificados facilmente, mas minhas experiências recentes estavam me dizendo que eles podiam ser modificados. Estava satisfeito por ter ensinado tão vigorosamente sobre o conceito da natureza de sonhos do meu mundo, o que estava descrito detalhadamente no texto do curso, porque tudo o que li no livro de exercícios apoiava essa ideia, embora nem sempre a mencionasse. A simplicidade de ver o universo como um sonho e de perdoar as imagens que os olhos do meu corpo aparentemente estavam me mostrando estava bem resumida em uma das explicações do livro de exercícios sobre o perdão. O perdão reconhece que o que pensaste que teu irmão fez a ti não ocorreu. Ele não perdoa pecados tornando-os reais, ele vê que não há pecado, e nesse modo de ver, todos os teus pecados são perdoados. Também tinha me ensinado que a ideia do sono no curso era mais ou menos a equivalente à negação e repressão. Em uma grande escala, a projeção seguia-se à negação, o que significava que todos os objetos em meu sonho, animados ou inanimados, eram igualmente reais. Certamente houve momentos que foram um pouco difíceis de engolir, mesmo para um cara inclinado para a metafísica como eu. Entretanto, se eu acreditava no que o curso dizia sobre o alcance final do perdão, isso tinha que ser verdadeiro. Minha meta era um sonho, minha vida era um sonho. A minha vida era um sonho, a realidade ainda estava lá, mas eu não estava consciente dela. Assim, minha lição de perdão, a única maneira de desfazer minhas projeções inconscientes de culpa, era feita neste nível, enquanto o Espírito Santo cuidava da parte do trabalho que eu não podia ver. Desde que Puxar mencionou a iluminação em sua última visita, comecei a procurar esse assunto no curso. Queria falar mais sobre isso na próxima vez que visse meus professores. Tinha um motivo secreto, não queria que minha iluminação demorasse muito, e tinha que ver se havia alguma maneira de acelerar o processo ainda mais. Quando abril e uma primavera bem-vinda chegaram ao Maine, estava na hora de Artem e Puxar voltarem. Eu sabia que iriam fazê-lo, e uma tarde durante a semana eles reapareceram para mim. E a Puxar: Oi, garoto do perdão, como o mundo está se aguentando? E o Gary: Ele está se aguentando, mas não graças a mim. Tenho estado ocupado tentando libertá-lo. E a Puxar: Você se lembra de Artem, que era mais do que seu igual nos domínios da iluminação espertalhona? E a Puxar e o Gary: Achei que você parecia familiar. Você ajudou o Espírito Santo a curar minha mente em outra dimensão? E o Artem: Nós tentamos, mas o estrago era grande demais. Só estou brincando. O tempo e o espaço foram ajustados para você graças ao seu perdão. Existem situações e eventos que nunca vão acontecer porque você não precisa mais aprender com eles. Também haverá momentos em que vai tomar decisões que vão salvá-lo de punir a si mesmo. Em geral, nem mesmo estará consciente disso. E o Gary: Você pode me dar um exemplo? E o Artem: Claro! Você foi ao cinema há 3 semanas, mas teve dificuldade para escolher que filme iria assistir e não gostou do que escolheu.
Gary, eu me lembro. Desperdicei 2 horas da minha vida assistindo aquela porcaria. O que, é claro, perdoei imediatamente. Bem, quase imediatamente. E o Arthur, nem tudo são flores. Mais tarde você se perguntou por que não fui assistir ao outro filme. Provavelmente teria sido bem melhor. E o Gary, sim, e não estava certo? Eu vi uma semana depois e foi bom. E o Arthur, talvez estivesse certo sobre a qualidade dos filmes, mas seu julgamento, como o de outras pessoas, pode ser bastante míope. Se tivesse assistido aquele filme melhor na semana anterior, teria saído em um horário diferente. No caminho de casa, teria sofrido um grave acidente de carro e ficado seriamente ferido. E o Gary, você está brincando. E o Arthur, não brinco com essas coisas. Com coisas como essas. Sei que as coisas que parecem acontecer no mundo não são verdadeiras, mas ainda não brinco com algumas delas. Seu perdão fez sua mente começar a suspeitar de que você não é culpado e haverá momentos em que você não punirá a si mesmo, quando de outra forma teria punido. Nem mesmo vai saber nada sobre isso. Você pensou que decidiu errado indo a determinado filme e que sua decisão não funcionou para você. Isso pode ser verdade sobre decisões importantes, assim como sobre as pequenas. Você talvez não consiga ver que uma contrariedade pode, na verdade, ter salvado sua vida, ou pelo menos tê-lo ajudado. Embora geralmente os efeitos envolvam estender o perdão a outras mentes, incluindo suas outras vidas, com Deus todas as coisas são possíveis no nível da mente, claro. E o Gary, isso é incrível. Parece sem importância perguntar isso agora, mas sempre quis fazer isso, então vou fazê-lo antes que eu esqueça. Se a mente é tão poderosa, por que não faz milagres no nível físico? E o Arthur, isso é muito difícil de fazer, Gary. Claro que os milagres físicos são possíveis, porque a mente faz tudo. Todos os fenômenos psíquicos são possíveis, porque as mentes são unidas. Mas por que perder todo esse tempo e energia trabalhando nos efeitos ilusórios quando você pode ir direto à causa e apenas cuidar da mente? É uma questão da rapidez com que quer chegar aonde está indo, porque se atrasar, é como as pessoas que desperdiçam suas vidas travando a batalha do bem contra o mal, quando o que elas estão de fato vendo lá fora no mundo é meramente simbólico do conflito entre a mente certa ou o bem e a mente errada ou o mal, que está ocorrendo dentro de suas próprias mentes divididas. Economize uma passagem aérea e perdoe. Você vai chegar ao céu milhares de vezes mais rápido nesse processo. Depois de perdoar, se você se sentir guiado pelo Espírito Santo a trabalhar ajudando as pessoas no mundo, vá em frente. Enquanto está fazendo isso, pode continuar praticando o perdão ao mesmo tempo. O que quase nos traz ao assunto que nós sabemos que você quer conversar conosco desta vez, sua iluminação. Primeiro, um aviso rápido. Não vamos cobrir cada tópico ou informação possível enquanto ensinamos o curso. Não queremos escrever um épico de 900 páginas. Seus estudos sempre devem continuar, mesmo depois que nós aparentemente não estivermos mais visitando você. E o Gary, sem problema. Já paguei pelo livro do curso. Por que vocês têm que parar de aparecer para mim? Faz mesmo diferença se falarem comigo ou como o Espírito Santo ou se aparecerem para mim desse jeito? E a Porchat, não, é o seu sonho, Gary. Se quiser mesmo que nós apareçamos para você depois que o nosso esquema de visitas estiver completo, nós o faremos. Na verdade, não seríamos muito gentis se não o fizéssemos. Mas você precisa entender que isso não é importante. Voltando ao assunto, uma vez que pagou pelo livro do curso e até o leu, você deveria saber que enquanto tem estado adormecido, J o ensina que a outra vida tem continuado sem interrupção, tem sido e sempre será totalmente imune às suas tentativas de dissociá-la. Quando despertar de verdade, o que antes parecia ser real, será então reconhecido como sonho tolo que na verdade é. Aí, ele é esquecido, ou pelo menos mostrado como sem sentido. Existem sonhos que você teve na última noite dos quais não consegue se lembrar. Sua vida atual e todas as outras vão desaparecer. E quando todos atingirem o mesmo estágio de iluminação, o universo vai desaparecer, deixando apenas o universo do céu de Deus. Deixando apenas o universo do céu de Deus. Uma coisa que queremos reafirmar agora é que a iluminação não tem nada a ver com as experiências aparentes de quase morte. Já lhe dissemos que o curso ensina que a consciência foi a primeira divisão introduzida na mente depois da separação. Consciência é outra maneira de dizer mente dividida.
Quando o corpo para de funcionar, sua consciência continua. Essa é outra razão pela qual não deveria temer a morte. As pessoas ouvem falar ou descobrem por si mesmas o quanto a experiência de quase morte pode ser linda, mas não compreendem que ele é temporariamente lindo apenas em comparação com a vida no corpo. Quando você fica livre de toda a dor e restrições do corpo e se torna temporariamente consciente da mente dividida mais ampla, isso pode inspirar reverência, mas as pessoas não podem lhe contar a experiência inteira porque, se pudessem, teriam tido a experiência completa e estariam mortas. É claro que é o corpo delas que parecia estar morto, e elas estariam indo para a próxima vida ilusória. O que acontece é que a reverência finalmente se desgasta, porque a culpa inconsciente que ainda está dentro da mente começa a alcançar você. Isso faz com que você reencarne como uma forma de escapar da sua culpa e do seu medo de Deus. Isso sempre acaba acontecendo, a menos que sua mente tenha sido completamente curada pelo Espírito Santo. Alguns budistas tentam evitar a reencarnação praticando o sonho lúcido enquanto estão na cama à noite, um estado onde se está consciente do fato de que está sonhando, para treinar a mente deles para que, quando a morte do corpo vier, simplesmente possam decidir não reencarnar. Isso é muito inteligente, mas não funciona, a menos que exista a falta total de culpa inconsciente. Se sua culpa inconsciente estivesse completamente curada, eles teriam se iluminado enquanto ainda estivessem aparentemente em um corpo, não apenas depois. De qualquer forma, o que queremos reforçar é que você não deveria confundir a alegria muito transitória de relatos de experiência de quase morte com iluminação. A iluminação acontece durante uma de suas vidas ilusórias. O corpo é deixado de lado de uma vez por todas apenas depois que a mente desperta do sonho. Eu lhe disse durante nossa segunda visita que mencionaria uma citação em meu evangelho que está relacionada a isso. E acabou aqui, a gente vai continuar, mas eu achei muito legal porque ele fala novamente da culpa. E tem uma série que se chama Lúcifer, que ele fala isso, que quando as pessoas vão para o inferno, elas ficam revivendo aqui um looping da culpa. Enquanto elas não se perdoam, elas continuam ali, ou aqui, ou tanto faz.